João 15, será nosso texto, João 15, do versículo 14 ao 17. João 15, 14 a 17. A alegria de servir. A alegria de servir. Nós vamos no McDonald's, vamos nos comércios, em geral está lá. Alegria em atendê-lo. Conte comigo, né? Para nós aqui, em relação ao Senhor Jesus, é a alegria de servir. Boa noite, Mary. Prepara os quitutes. Em breve teremos os junta-panelas. Oremos, Pai. Estamos felizes por poder buscar encorajamento na Tua palavra. Por que não dizer em Ti mesmo, Senhor? Porque a alegria no Senhor é a nossa força, é a nossa real capacidade de produzir para o reino. Nos ajude a, apesar das nossas limitações, agradar ao Senhor. Nos use para a Tua glória. Essa é a nossa disposição, alegria e anseio. Obrigado por esse momento, que o Espírito Santo nos ajude a falar aquilo que vai trazer glória para Ti, Senhor, e encorajamento para os Teus servos, para nós, Teus servos, alegria e honra ao nosso Senhor Jesus. Em nome dele que oramos. Amém? Vamos ler. E eu fiz um pequeno esboço aqui, vamos segui-lo. Hoje não serão apenas 4 pontos, mas serei breve. O pastor Gilberto me falou, mas eu creio que serão uns 35 minutos de costume, não é? Boa noite, Vânia. Reúna toda a família aí, viu, Vânia? Palavras do Senhor Jesus. Boa noite, Vanderlei. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Palavras do Senhor Jesus para o nosso viver enquanto aqui, enquanto servindo. Eu amo a ideia do santo serviço, do serviço ao Senhor. Busco obedecê-lo, busco encorajar os que estão na caminhada cristã, serviço do Senhor Jesus. E quero propor o tema, alegria de servir, ou prazer de servir ao Senhor. Hoje eu compus um pequeno pensamento sobre isso, eu quero que você saiba. O caráter do Senhor, e vamos pensar aqui do Senhor, generalizando não só o Senhor Jesus, o caráter do patrão, o caráter do Senhor, o caráter do pai, o caráter do chefe, de forma muito íntima, muito real, vai refletir no caráter do servo. Se temos um chefe, um senhor, um pai, um cônjuge com caráter duvidoso e cruel, certamente isso vai refletir no caráter do filho, do cônjuge, do funcionário. Onde eu quero chegar com isso? Que o caráter do nosso Senhor reflete o nosso caráter como servos. Ou a desenvoltura do servo, no caso agora de Jesus, servo de Jesus, vai refletir o caráter do Senhor Jesus. Escolhi esse texto de propósito, porque, embora saibamos que a
a relação dos senhores, vamos pensar na Grécia, na Roma, e por que não nos senhores feudais? Estamos trabalhando aqui numa região onde, de certa forma, ainda existe um certo feudalismo, porque tem muita gente trabalhando na agricultura de meia, ou seja, usa a terra do patrão e divide a produção daquela terra com o dono da terra. Isso é uma herança do serviço de escravo do passado. Mas com Jesus, a relação é muito diferente. É uma relação amistosa. Eis a diferença. A relação nossa, como servos de Cristo, reflete o caráter dele mesmo. A nossa motivação em servi-lo é infinitamente superior à motivação de um servo meramente humana. O caráter de Cristo reflete ou determina, forma o nosso caráter de servos. Porque ele mesmo declara que, como servos, somos amigos. Ou melhor, ele muda até a nomenclatura. Já não chamo vocês de servos, mas de amigos. E o que se entende por amizade? Uma relação amistosa. Então, amados, por que o tema alegria de servir? Porque não estamos servindo a qualquer um. Estamos servindo ao Senhor Jesus. Justo, amoroso, santo, longânimo, amigo, salvador, Senhor, de fato, que dá a vida pelas ovelhas e dá a vida pelos servos. Então, este é o Senhor nosso. O caráter de Cristo está impresso no nosso caráter, ou gera o nosso caráter, ou forma o nosso caráter como servos. Servos lembra o quê? Serviço, não é? A origem da palavra vem daí, vem de serviço. Nós somos amigos e não escravos. E até tem uma polêmica sobre a diferença de servo e escravo, eu li hoje, mas nem vem ao caso. Nós somos amigos. Amigo é aquele que se importa um com o outro. E o importar-se do Senhor Jesus conosco como amigos é muito superior à importância ou o importar-se de um patrão com um empregado. Tomara que os patrões imitem a Cristo, tomara que os senhores imitem a Cristo, os cônjuges, também os pais, os filhos, façam como Cristo, que chama de amigo. Nós vamos ver que nenhuma tarefa é demasiadamente árdua ou pesada quando se serve ao Senhor Jesus. Nenhuma tarefa é árdua o bastante para ser rejeitada, se é para Jesus. Servir envolve trabalho, envolve esforço, envolve riscos, superação de barreiras, muitas barreiras do nosso próprio ser. Servir envolve também a percepção de que as tarefas, o serviço, o labor para Cristo deve se levar em conta também as nossas forças. O Senhor sabe que somos pó. A Bíblia diz que tudo que vier às mãos, nos vier às mãos, façamos de acordo com as nossas forças. Não é na força do outro, é na força que o Senhor te dá. O alvo sempre deve ser a glória de Deus. Vamos ver no versículo 14, que o servo ou amigo de Jesus deve ouvir a sua voz. Nós já lemos, né? Vocês serão meus servos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vindo de Deus, a palavra ordeno, versículo 14, tem um peso digno de importância.
A ordem de um superior tem um peso. E a ordem vinda de Cristo, o Supremo Senhor, tem um peso sobrenatural, um peso de santidade, um peso de honra, um peso de digna de ser ouvida. O servo que serve com prazer, com alegria, só consegue fazê-lo se ouvir ao Senhor. Então é necessário que o servo ouça ao Senhor. O ouvir aqui pode ser entendido como obedecer, não é? Com um ouvido atento, não apenas o aparelho auditivo, mas o entendimento do que se ouve de Cristo, que envolve também disposição para obedecer. O servo que serve ao Senhor com alegria, consequentemente, conhece a vontade de Deus através de Cristo. Ele diz no versículo 15 que tudo que ele recebeu do Pai, ele nos ordenou. Versículo 15. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que eu estou dando. Em verdade, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, é através de Cristo que nós conhecemos a vontade de Deus, porque ele mesmo veio para fazer a vontade de Deus, como primeiro servo, como servo fiel. Então, o servo que serve com alegria necessariamente precisa ouvir a ordem do Senhor, a ordem de Cristo, que é o próprio Deus, a ordem de Deus. O servo que serve com alegria deve entender a vontade de Deus, deve ouvir, consequentemente obedecer. Então, primeiro, ouve a ordem do Senhor, depois conhece a vontade de Deus, no versículo 15, que é revelada em Cristo e é trazida na nós através de Cristo, porque ele diz que ele nos deu a conhecer a vontade do Pai. O ministério de Jesus foi, primeiramente, integralmente, revelar a vontade do Pai à humanidade. Então, se você já tem Cristo, e se ainda não tem, hoje é o dia, ouvir a Cristo é ouvir a Deus. Ele pregou durante os 3 anos, mas a sua voz ecoa hoje pela palavra e continua ecoando através dos santos também. Então, o servo ouve ao Senhor, depois conhece a vontade de Deus através de Cristo. E 3, o servo que serve com alegria serve porque foi escolhido. Não é isso que ele fala? Ele vai continuar dizendo: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Costumamos dizer que nós aceitamos Jesus, não é? Não é bem assim. Cristo nos aceitou no seu reino. Ele nos chamou para ele. O servo genuíno é aquele que foi escolhido por Deus. Cristo nos escolheu. Isto é a condição essencial, indispensável, básica para que possamos servi-lo com alegria. Aqui e acolá a gente ouve relatos, testemunhos, que lamentavelmente não convence, não bate com a palavra. Infelizmente, alguns não estão servindo porque não foram escolhidos ainda. Digo isso com tristeza. Eu acho que conheço alguns. Não servem com alegria porque não foram escolhidos ainda. Infelizmente, possivelmente estejam ainda envolvidos com uma cultura religiosa, com uma expectativa de melhora de vida, às vezes envolvidos com uma expectativa de solução de problemas, mas ainda não foi escolhido através do Espírito Santo, ainda não foi escolhido, ainda não faz parte do rebanho, ainda não faz parte do reino do rei, ainda não faz parte do reino do Senhor Jesus. Mas não é difícil identificar
os que já são escolhidos, até pela forma como servem. Servem com alegria, com entusiasmo, apesar das limitações, apesar das lutas, algumas sobre-humanas, porque as nossas lutas são contra as hostes espirituais do mal. Então, o servo genuíno, muitas vezes, vai lutar com as hostes espirituais do mal. E, às vezes, estas hostes espirituais do mal causam até prejuízo ao serviço alegre que ele se propõe a servir ou apresentar para Cristo, para Deus. O servo que serve com alegria porque ele é escolhido. E se é escolhido por Cristo, ele está apto a um serviço alegre. É verdade que no serviço há momentos de tristeza, de lutas, por que não dizer até de frustração, mas se você é escolhido, a grande maioria do seu serviço é em alegria. E ele nos escolheu para dar frutos que permaneçam. Frutos que testemunhem dele como Senhor nosso, como Senhor de tudo. Deve dar frutos. Ele diz que fomos escolhidos a fim de que demos frutos, frutos que permaneçam. Quantas vezes você se questionou ou perguntou a você mesmo: o que eu estou fazendo é realmente para Deus? O que eu estou fazendo realmente glorifica ao Senhor que me comprou com preço de sangue? Eu estou perguntando isso porque eu faço esses exercícios com uma certa frequência. O que eu estou fazendo realmente está dentro do plano perfeito de Deus como meu Senhor, meu Salvador? O que eu estou fazendo traz de fato glória para o Senhor ou glória para mim? É bom lembrar que o servo que serve com alegria, que serve genuinamente ao Senhor, ele será honrado. Não é? Honra quem honra. E até Deus honra o servo bom. E é justo que haja honras terrenas a quem de fato serve. É feio até quando você rejeita honras que lhe é devida, né? Aceite, se você serve bem, se Deus usa palavras de encorajamento, aceite-as. É feio, né? Aceite sim, dê glória a Deus, não receba glória para você. O servo que serve com alegria, ele vai buscar empenhar-se por frutos, perdão, a própria alegria, não é? No servir, a alegria é um testemunho, perdão, o testemunhar de Cristo, o falar de Cristo, seja verbalizando ou nas atitudes, um legado de fidelidade, de amor ao Senhor e aos seus, amor aos que sofrem, amor à família, amor ao reino, amor ao nome de Cristo. Nós sabemos de cor e salteado os deveres dos santos. Ele segue nesses poucos versículos ensinando-nos muitas lições. Há aqui uma palavra de encorajamento que eu gosto, eu creio que você vai gostar também. Olha o que ele vai falando. A fim de que, no final do versículo 16, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Uau! Se você almeja bênçãos, eu almejo. Se você deseja bênçãos, este é o caminho. Esse é o caminho. Aqui não tem tentativa humana de produzir bênçãos ou de gerar desejo por bênçãos de qualquer maneira. Aqui está dizendo que, em vivendo vida frutífera, estaremos, por graça e misericórdia dele, e nesse contexto aqui é perfeitamente possível entender o que está dizendo aqui e aplicarmos para nossas vidas, a fim de que o Pai lhes conceda o
que pedirem em meu nome. Se nós considerarmos a fim de que, ou seja, afinal, o para quê, não é? Para quê? Ele está se referindo ao que vem falando anteriormente, não é? Fomos escolhidos, sermos amigos de Deus, sermos chamados, sermos também ouvintes do que nós recebemos de Deus, de Cristo, porque Cristo passou o que ele ouviu de Deus para nós, todo o proceder do viver santo, né, do viver de santos, do viver para os santos. Consequentemente, como servos, produziremos frutos que permanecem, ou que geram efeitos, que geram glória a Deus, e, consequentemente, a fim de que alcancemos aquilo que a Ele pedimos. Há uma condição para sermos ouvidos pelo Senhor. Esses versículos contêm essas condições. Sermos escolhidos, sermos amigos de Cristo, produzirmos obras que permaneçam. O Espírito Santo certamente tem prazer em guiar-nos às obras que geram permanência, testemunho, glórias a Deus. Este é o meu mandamento. O maior de todos, ele vai finalizar aqui. Porque nada que façamos sem a última condição aqui, a última fala de Jesus, terá sentido. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Ele termina no versículo final, parte B do versículo 17. Amem-se uns aos outros. Eu imagino que já aconteceu com você de que no processo de servir ou no andar da carruagem do serviço a Deus, infelizmente, muitas vezes nós passamos por cima uns dos outros, menosprezamos uns aos outros, nos consideramos, se não declaradamente melhores, mas insinuamos sermos melhores. Infelizmente, às vezes escandalizamos em nome de Deus e em nome do bom serviço a Deus. Eu estou falando de mim. Talvez aconteça com você. Na ânsia de servir, passamos por cima dos outros, somos arrogantes, às vezes pretensiosos, e tudo que vinha sendo aparentemente bom torna-se um escândalo, em vez de as obras testificarem do amor de Deus por nós e o nosso amor uns pelos outros, acaba se tornando em brigas, desavenças, mágoas. Algumas mágoas demoram a desaparecer. Achei curioso o Senhor Jesus estar falando e ele concluir esses versículos cobrando de nós o amor uns aos outros, lembrando-nos não, ordenando-nos, porque está no imperativo, amem-se uns aos outros. Ou seja, amem os seus conservos. Porque num reino onde os súditos se degladeiam entre si, o Senhor fica irado, fica triste. Se o que nós fizermos para o Senhor não for permeado com amor, o nosso fruto não permanecerá. O fruto do nosso serviço não permanecerá. Amemo-nos uns aos outros. E na dinâmica do servir, na agenda do servir, no andar da carruagem do serviço a Deus, tem que haver amor. Me passa na cabeça algumas lutas de servos, inclusive minhas lutas com servos no reino de Deus. Graças ao Senhor, não me recordo
de lutas ou de mágoas não resolvidas, mas tomemos cuidado para que o nosso serviço alegre não seja impedido ou maculado pela falta de amor. É um prazer servir ao Senhor. Para tanto, o nosso serviço deve ser um serviço obediente, deve ser um serviço onde reconhecemos a Cristo como aquele que nos fez conhecer tudo que Deus o confiou. Deve ser um serviço que nos dê a alegria de usufruir de bênçãos, não é? Para que tudo que vocês pedirem ao Senhor vos seja concedido. Então, há bênçãos no servir, que nós usufruamos bem delas e com abundância. Frutifique como servo. E, mais importante, posso dizer isso, amem os conservos. Sobretudo, amemos ao Senhor, nosso Senhor. Mas amor aos conservos é santa ordem. Que nós continuemos servindo alegres ao Senhor, alegremente, sem nos esquecermos dessa porção da palavra. Oremos. Senhor, essa palavra é primeiramente para mim, mas também é para a tua igreja, é para todos nós. Ajuda-nos a discernir o que é serviço, nos ajude a discernir a tua ordem em frutificarmos, nos ajude a discernir a tua ordem, ou melhor, a tua declaração de que nos tornamos teus amigos, ou melhor, o Senhor nos tornou-se nosso amigo primeiramente. Nos ajude a perceber que fomos comprados pelo Senhor com teu próprio sangue, e isso é a maior motivação para sermos servos fiéis. Obrigado pela tua bondade, longanimidade, graça, misericórdia. Obrigado pelo teu amor e santa amizade que nos chamou, nos escolheu para servi-lo. Estamos alegres por sermos teus servos. Que mais servos venham para servi-lo com alegria, porque no Senhor, a alegria no Senhor é a nossa força. Ajuda-nos a discernir o que é servir de verdade e ajuda-nos a obedecer. É em teu nome que oramos. Amém. Saudade de vocês. Ore por nós. Nós vamos atualizando os irmãos aí através do grupo da igreja sobre o nosso tempo aqui no Piauí. Tem sido muito bom mesmo. Alguns ajustes estão sendo feitos e nós cremos que o serviço para o Senhor não será em vão. Uma boa semana.